Olá, tudo bom? Prazer. Meu nome é Fábio Rodrigues Passos, sou aluno da Unicesumar, estou aqui no polo de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. E temos hoje uma missão importante. Hoje são dia 29 de junho de 2024 e estaremos aqui lecionando para vocês um tema de grande relevância, né? O tema fala sobre a teologia do profetismo pré-exílico, né? Então estaremos aqui trazendo os principais profetas da época, né? Deixando aqui sua referência também, né? E juntos nós vamos discorrer um pouquinho da relevância de cada um na sua época, tá? E então a teologia a mensagem dos profetas pré-exílicos, ou seja, aqueles que profetizaram antes da queda de Israel, isso se dá lá em 722 a.C., né? E a Judá, que é 856 a.C. Então vamos lá. Então o primeiro profeta que eu quero trazer aqui para estar discorrendo com vocês é o profeta Amós, né? Amós profetizou durante o reinado de Jeroboão, né? Jeroboão II em Israel, cerca lá de 760 a 750 a.C. Esse foi um período relativamente de prosperidade econômica, né, na época do profeta Amós. Houve uma grande expansão territorial para Israel e também houve também a crescente desigualdade social e injustiça, né? A mensagem aqui lá do profeta Amós, né? Na verdade, Amós ele condenou a corrupção, a injustiça social, a exploração dos pobres e pelos ricos, né? Ele enfatizou também que Deus exigia justiça e retidão e advertiu a prosperidade de Israel não impediria o julgamento divino por causa das suas transgressões. O versículo central lá de Amós, né, nós encontramos lá no Amós 5:24, tá? Eu vou abrir aqui para vocês, que fala assim, ó, corra, porém a justiça como um rio, a retidão como um ribeiro perene. E o 3, Amós 3:2 também, ele dá uma definição também assim, ó, de todas as famílias da terra, somente a vocês escolhi, por isso os castigarei por todas as suas maldades, né? Então aí você pode ver aí a questão da desigualdade, né? O crescimento lá econômico, né? E podemos trazer para o dia de hoje, né? O que acontece hoje aqui no nosso tempo de hoje, né? Será que nós observamos que existe ainda essa desigualdade social, né? Existe um crescimento econômico, né? Então nós podemos observar a grande preocupação de Amós na época, né? E mais adiante nós temos também um outro profeta, tá? Que é Oséias, né? Oséias, pelo contexto histórico dele, ele profetizou no reino de Israel durante a mesma época que Amós, mas o seu ministério se estendeu até a queda de Samaria, lá em 722 a.C. Israel estava politicamente estável, com frequente mudança de liderança e aliança com nações estrangeiras, tá? Oséias usou a sua própria experiência conjugal como metáfora para descrever a relação entre Deus e Israel, né? Se você pegar lá o livro de Oséias, né, ele fala muito da esposa dele, né? Retratando a infidelidade do povo para com Deus. Ele denunciou a idolatria e a falta de conhecimento de Deus entre o povo, né? Lá em Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Apesar de suas advertências de julgamento, Oséias também
falou do amor constante de Deus e das promessas de redenção. Né? Então eu vou lá em livro de Oséias, lá no capítulo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento, uma vez que você rejeitou o conhecimento também, eu rejeito como o meu sacerdote, uma vez que você ignorou a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Né? O Oséias capítulo 2, 19 e 20 também, ele traz uma mensagem que fala: eu me cansarei com você, eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você em retidão e justiça, e amor e compaixão. Eu me casarei com você em fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Né? Então, algumas passagens bíblicas aqui traz essa questão da fidelidade, né? E nós podemos observar isso, né, o dia de hoje, né? Há muitas que dizem que para ter a fidelidade precisa de algo em troca, né? Mas isso é nos dado de graça, né? E podemos observar aqui que na época lá, Oséias fez essa comparação, né? E tão grande era a infidelidade do povo com Deus, né? E o outro profeta aqui, né? É o Amós, nós falamos do Oséias, e tem Isaías, o profeta Isaías. Então esses três são os principais profetas que ele está aqui para estar discorrendo com vocês. Isaías exerceu o ministério em Judá durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, cerca de 740 a 700 a.C. Esse período incluiu ameaças crescentes do império em momentos de crise política e militar. Tá? Isaías chamou Judá ao arrependimento e à confiança em Deus, em vez de depender da aliança militar. Ele falou de um remanescente fiel e da vinda de um Messias que traria justiça e paz. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, né, ele vai falar isso. Então vamos lá em Isaías capítulo 9. Cadê Isaías? Deixa eu abrir aqui Isaías. Opa, passou. Cadê Isaías? Só um minutinho que passou aqui. Isaías capítulo 9. Tá aqui. 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seu ombro, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Então você pode ver aí que Isaías já está aí profetizando, né? Acerca, né, do reinado, né, lá de Jesus Cristo. E o 7:14 fala o seguinte: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará de Emanuel, né? Então, a promessa de Deus aí, né, para o povo na época, e essa era enfatizada por Isaías, né? Então, vamos lá. Então, nós vimos aqui os três principais profetas, né? Os profetas pré-exílicos desempenharam um papel crucial em advertir Israel e Judá, né, sobre as consequências da sua infidelidade e justiça. Ok? Então, nós falamos Amós, Isaías, né? E agora vamos falar eu queria estar discorrendo com vocês aqui, a definição do papel do profeta na sociedade, né? Os profetas na tradição bíblica são são individuais, escolhidos por Deus para transmitir sua mensagem, né? A mensagem de Deus transmitiram a palavra de Deus diretamente ao povo, incluindo advertências sobre a necessidade de arrependimento, né?
intercessores, muitas das vezes intercederam em oração pelo povo. Então, nós estamos destacar aqui, ó, o papel deles seria mensageiro de Deus, intercessores, guia espiritual, críticos sociais, né, condenavam injustiças sociais, corrupção, política religiosa e prática idolatrias, né? Era também conselheiro político, né? Aconselhava os reis na época e anunciadores da esperança, tá? Então, eu queria trazer aqui para vocês também, nós falamos aí dos profetas aí do pré-exílico, né? E do período, quais eram os profetas, né? Lá do período exílico em si, né? Então, no pré nós tivemos aí os três que nós narramos aí, que é Amós, Osés e Isaías, né? E o profetas exílicos, né? Eles profetizaram durante o período, né? Então são eles. Deixa eu ver aqui, Jeremias, né? Em parte, Ezequiel e Daniel, né? A mensagem dele era a consolação e a esperança do retorno da restauração, reafirmação das promessas de Deus, a interpretação teológica do exílio como um resultado de pecado do povo, né? Aí depois, após disso, né, que foi lá que deu lá em 538 a.C., né? Eles profetizavam após o retorno do exílio, durante a construção de Jerusalém e o templo, né? Qual era a mensagem dele na época? A mensagem era deixa eu ver aqui, incentivar a reconstrução do templo, a comunidade, exortação, a pureza religiosa, a moral. Deixa eu ver aqui. Tá? Então é isso, né? Então nós abordamos aqui tanto o período pré-exílico, né? O período exílico em si, e o pós, e trazemos aqui para vocês os profetas da época, né? Então hoje, né? Hoje nós temos a ligação direta com o Pai, né? Nós sabemos que o contexto histórico hoje, né, é reflexo do que aconteceu lá atrás, tanto a questão social, política, né? Mas temos um Deus aí que cuida de cada um de nós, tá? Então fica aí essa reflexão para cada um de vocês, né? Foi mencionado aqui os textos bíblicos, né? Você pode estar discorrendo aí de cada um deles, né? O tempo aqui é meio curto para poder estar trazendo aqui um aprofundo conhecimento dos profetas, né? Mas, só para recapitular, Amós ele traria a questão da justiça social, né? E a denúncia da injustiça, né? Osés já é a questão do amor, fidelidade, né? Tanto é que ele fala lá, ele usa lá como exemplo lá a esposa, né? Isaías chamado ao arrependimento e a esperança messiânica, né? Isso aí são os profetas do pré-exílio, né? Então, o tema central aqui que nós tratamos é justiça, retidão, a fidelidade, né? O juízo divino. Então, são assuntos que nós abordamos aqui hoje. Então, agradeço aí pelo tempo de vocês. Podem estar discorrendo aí nesses livros, né? E fazendo um profundo estudo sobre aí os profetas da época. Muito obrigado, até mais.